Bem-vindo à lição 3, Engenharia de Requisitos, parte 2. Iremos agora focar no modelo de análise, que fornece um modelo base de quais são as funções do software, o que irá fornecer e o que não irá fornecer. Para criar o modelo de análise, os seguintes documentos de entrada são necessários: modelo de requisitos, documento de arquitetura de software. Este é o ponto principal que será desenvolvido na fase de engenharia de requisitos, porque ele serve de base para o projeto e a construção do software. Iremos aprender como o modelo de análise pode ser derivado do modelo de requisitos. Como produto resultante, teremos classes de análise. São criadas utilizando o diagrama de classe da UML. Este diagrama é o mais importante a ser desenvolvido, porque serve como entrada principal para a fase do projeto de engenharia. Consiste de classes de análises, que representam um primeiro modelo conceitual para o sistema. Modelo comportamental, que usa a criação dos eventos ou interação dos diagramas de UML, que consiste nos diagramas de sequência e de colaboração. Representa os aspectos dinâmicos do sistema. É uma técnica utilizada derivando o modelo de análise do modelo de requerimentos. Aqui, o modelo de caso de uso é analisado gramaticalmente para extrair classes de análise. São analisados a estrutura e o comportamento das classes de análise. Então, são documentados. Primeiro passo: validar o modelo do caso de uso. O modelo do caso de uso é validado para conferir as exigências. Também é possível encontrar algumas exigências incorretas ou mal compreendidas. Passo 2. Para cada caso de uso, localizar as classes de análise. Uma vez que o modelo de caso de uso é validado, as classes de análise são identificadas e são descritas. Uma classe é uma descrição de conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relações e semântica. É uma abstração que enfatiza características pertinentes e suprime outras características. 3 perspectivas são utilizadas, identificando as classes de análise. São o limite entre o sistema e seu autor, a informação e os usos de sistema e a lógica de controle do sistema. Oferecem um modelo mais robusto, porque isolam o que provavelmente iria mudar em um sistema. As classes de fronteira é utilizado como modelo de interação entre um ambiente de sistemas e trabalhos internos. Esclarece sistemas de fronteira e auxilia no desenho, por permitir um bom ponto de partida para identificar serviços relacionados. Isola forças externas de mecanismos internos e vice-versa. Classes de controle. A maioria da funcionalidade do sistema é feita por este tipo de classe. Proporciona comportamento que é ambiente independente. Define controle lógico e transações dentro de um caso de uso. Pequenas mudanças se a estrutura interna ou comportamento da classe de entidade mudar. Usuários ou conjunto de conteúdos de diversas classes de entidade e, portanto, necessita coordenar o comportamento dessas classes de entidade. Não é realizado da mesma forma toda vez que o mesmo for ativado. Proporciona coordenação de comportamentos do sistema. As classes de entidade representa depósitos de informações no sistema. É utilizado para guardar e atualizar informações sobre algum fenômeno, tal como um evento, uma pessoa ou algum objeto da vida real. As suas principais responsabilidades são armazenar e gerenciar informações do sistema. Representa os conceitos chaves do sistema que está sendo desenvolvido. Utilizando a especificação do caso de uso,
entidades de classe podem ser encontradas usando o fluxo de evento do caso de uso como entrada, pegando abstrações chaves dos casos de uso, filtrando substantivos. Passo 3. Modelar o comportamento das classes de análise. Para modelar o comportamento das classes de análise, modelamos a natureza dinâmica entre as classes de análise. Utiliza-se os diagramas de evento ou interação da UML, especificadamente sequência e colaboração. Quando modelamos o comportamento do sistema, nível objeto é usado ao invés de nível classe, para permitir cenários e eventos que utilizam mais de uma instância de uma classe. Dois elementos básicos de modelagem são utilizados: objetos e mensagens. Objetos são instâncias de uma classe. Eles podem ser objetos nomeados, que são identificados colocando seus nomes antes do nome da classe, ou são separados por dois pontos, e objetos anônimos. Mensagens são uma forma de comunicação entre os objetos. Possuem o seguinte formato: condição, dois pontos, ação, abre parênteses, lista de parâmetros, fecha parênteses, dois pontos, tipo do valor de retorno. A condição representa uma condição que deve ser verdadeira antes que a ação possa ser realizada. A ação com sua lista de parâmetros deve ser realizada por um objeto. A ação, opcionalmente, pode conter a lista de parâmetros. O tipo do valor de retorno: se a ação retornar um determinado valor, precisamos especificar o tipo deste valor. O diagrama de sequência é utilizado para modelar interações entre objetos, o qual mapeia interações sequenciais para as interações de objeto. Ele mostra explicitamente a sequência de mensagens que estão sendo passadas de um objeto para outro. É utilizado para especificar interação de tempo real e complexos cenários, similar aos diagramas de caso de uso. Há uma notação básica e uma notação aprimorada. Objetos clientes são diferenciados dos objetos fornecedor. Objetos clientes são os objetos enviando mensagens. Eles são os que pedem um serviço para executar a ação especificada na mensagem. Objeto fornecedor são os receptores das mensagens. Eles são requisitados para executar a ação especificada pela mensagem. Objetos são dispostos horizontalmente. Cada objeto deve ter uma linha de vida. Ela representa a existência do objeto em um instante particular. Uma mensagem é mostrada como uma linha horizontal com uma seta a partir da linha de vida de um objeto para a linha de vida de outro objeto. Uma mensagem reflexiva mostra uma seta que começa e termina na mesma linha de vida. Cada seta é rotulada com um número sequencial e a mensagem. Uma mensagem de retorno é mostrada como uma linha horizontal pontilhada com a mensagem return, opcionalmente seguida pelo valor de retorno. Colocando um objeto no topo do diagrama implica que o objeto existe antes do cenário iniciar. Se um objeto é criado durante a execução do cenário, posicione-o no ponto em que ele foi criado. Para mostrar que o objeto terminou, posicione um X no ponto aonde o término ocorreu. Para mostrar a ativação e a desativação de um objeto, utilizamos o foco de controle. Ele representa o tempo relativo em que o fluxo de controle é focado no objeto. Assim, representar o tempo de um objeto é direcionar mensagens. Isto é mostrado como um grande retângulo sobre a linha de vida do objeto. O topo do retângulo indica quando o objeto se torna ativo. A parte de baixo do retângulo indica quando um objeto se tornou inativo. Mensagens podem ser customizadas para serem mensagens síncronas ou assíncronas.
Mensagens síncronas são utilizadas quando o objeto cliente espera pela resposta do objeto fornecedor antes de retornar à execução. Mensagens assíncronas são utilizadas quando o objeto cliente não precisa esperar pela resposta do objeto fornecedor. Para diferenciar entre mensagens síncronas e assíncronas, basta olhar a ponta da seta. Se a ponta da seta estiver preenchida, então a mensagem é síncrona. Se a ponta da seta é uma linha aberta, então é assíncrona. Timeout é utilizado quando o cliente abandona a mensagem, se o objeto fornecedor não responder em um dado período de tempo. Para construir um diagrama de sequência, alguns passos devem ser observados. Primeiro, alinhar os atores e os objetos participantes. Segundo, criar as linhas de vida dos atores e objetos. Terceiro, criar as mensagens de um objeto para o outro. Quarto, criar as mensagens de retorno. Quinto, enumerar as mensagens por ordem cronológica. Sexto, elaborar as mensagens. E sétimo, aumentar opcionalmente os diagramas de sequência. Primeiro, enfileira-se os objetos participantes da análise no topo do diagrama. Como regra, sempre coloque o objeto de controle entre os objetos de limite e objetos de entidade. Lembre-se que o objeto de controle serve como um intermediário entre esses tipos de objetos. Segundo, desenhe uma linha tracejada vertical abaixo de cada objeto para representar a linha de vida. Terceiro, desenhe as mensagens síncronas de um objeto para o outro. Como regra, nenhuma mensagem será enviada entre o objeto fronteira e o objeto entidade. Eles se comunicam indiretamente através do objeto de controle. Quarto, desenhe as mensagens de retorno. Quinto, iremos agora numerar as mensagens de acordo com a ordem cronológica de sua invocação. Sexto, elaborar nas mensagens qualquer especificação, repetição, condições, listas de parâmetros e tipos de retorno. Por fim, podemos aprimorar o diagrama de sequência utilizando a notação estendida. Este é o final da parte 2. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.